A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você. Hoje, quinta-feira, dia 11 de janeiro de 2024. Muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora. Depois passamos a transmitir o programa via YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like e sua opinião. Ela é sempre importante para nós. Eu recebo carinhosamente no programa meu querido amigo espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite a você, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes, a todos os irmãos ligados na Rádio Clube FM. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa O Espiritismo está no ar. Vamos estudar juntos, que Jesus nos abençoe. Isso mesmo, Adilson, que Jesus nos abençoe. E hoje vamos falar sobre neste exato momento. Dúvidas? Entre em contato conosco, ligando para a Clube FM, 0 operadora 32 3211 5697. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675, WhatsApp 999387699 e o e-mail espiritismoestanoar@hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos sempre à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Solta o espírito para que ele voe pelos espaços em busca da luz que ilumina o mundo. No alto, a luz. No alto, a paz. No alto, a música das esferas sublimes que balsamizam as dores e confortam os corações. Solta a tua alma e liberta a tua mente das peias da matéria pútrida que entenebrece os anseios do coração. Eleva tua mente às regiões da beleza infinita, diante da qual a matéria são trevas densas e opacas a cortar a visão. Solta teu coração das criaturas materiais, para que, liberto da ilusão das formas transitórias, possas afinar-te com a beleza excelsa e sem forma do espírito lúcido, que de si irradia luz, perfume e amor. Solta, liberta, voa, e tudo que o universo produz de belo e grandioso será alimento para teu coração, inspiração para tua mente, luz para teus olhos, música para teus ouvidos e refrigério em tua solidão. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. E meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando neste exato momento. Neste exato momento você está na situação mais apropriada ao exercício da compreensão e do auxílio. Sim, passamos por tantas experiências na carne, indo e vindo, que já aprendemos e desenvolvemos algumas virtudes. Na circunstância mais favorável para fazer o bem, de coração ligado às criaturas certas, junto das quais precisa trabalhar e harmonizar-se com a tarefa mais adequada às suas necessidades. Sim, nós temos progredido, ainda que lentamente, no aspecto moral, que infelizmente não acompanha o aspecto intelectual. O desenvolvimento tecnológico, ele está um avanço total, né? Mas o moral ainda continua em passos lentos, mas, convenhamos, está muito diferente de alguns séculos atrás, tá? Nós tivemos no Brasil aquele triste episódio da escravatura, onde as pessoas, por não ter a cor branca,
eram tratados como piores que um animal selvagem, como se não tivesse alma. Até mesmo para a doutrina cristã tradicional, mulheres, crianças também eram discriminadas. Hoje não se faz mais isso, muito pelo contrário, né? Seja ele homem, mulher, preto ou branco, se estiver necessitado, todos, na grande maioria, se comove nas responsabilidades justas de que deve desincumbir-se no ponto mais importante para dar o testemunho de sua aplicação à fraternidade. E eu vou fazer um comentário aqui. Não gosto muito de entrar nesse mérito aí de escravaturas e tal, porque hoje tem uma tendência muito grande aí ideológica que foge dos padrões, até mesmo do cristianismo. Se falar de escravatura, nós tivemos mais escravatura branca, né, ao longo dos séculos do que a própria negra, né? Haja visto que o exército romano, ele conquistava nações e todos se transformavam em escravos. Isso as pessoas às vezes não comentam. Mas eu tive uma experiência esses dias, já falei em programa aqui, que eu fiquei encantado. Uma senhora de uma certa idade, negra, entrou na padaria e uma senhora mais nova do que ela, branca, conduzindo-a e fazendo as compras para ela na padaria. Graças a Deus que as coisas mudaram. Houve um reconhecimento, todos nós somos seres humanos. Isso cerca de 200 anos atrás, você jamais viria uma cena como essa, né? Então, não tem essa coisa de cores, somos todos os filhos de Deus, somos todos irmãos, não? No ponto mais importante para dar o testemunho de sua aplicação à fraternidade, de reconhecer que a nossa felicidade é medida pela felicidade que fizermos para os outros. É a chave de ouro do Evangelho, a gente sempre comenta. Fazei ao vosso próximo o que quereis que esse vos faça, está toda a lei e os profetas. É uma lei de amor, de troca, né? De interação, de observar que muitas vezes vale mais perder para conquistar do que conquistar para perder. Olha só que importante. De ajustar-se à paciência e à esperança para consolidar o próprio êxito no instante oportuno. Tudo tem o seu tempo certo. As pessoas de hoje querem tudo para ontem, né? Uma ansiedade muito grande porque estão vivendo no futuro, né? Sem contar os casos de depressões, né? Aí eles estavam vivendo no passado. O importante é o hoje, o aqui e o agora, né? O ontem já se foi, o amanhã talvez não virá, não sabemos quando seremos chamados ao retorno ao pátio espiritual. Então viva agora. De sorrir e abençoar para receber simpatia e cooperação. É tão importante e muda tanto, às vezes, o dia de uma pessoa, quando do nada ela passa por você e abre um sorriso natural, não forçado, mas natural. Você se sente bem. Isso faz um bem muito grande para a pessoa que sorri, mas para você também que recebeu o sorriso. E por isso mesmo você agora está no momento exato de trabalhar para servir. E trabalhando e servindo, você adquirirá a certeza de que toda pessoa que trabalha e serve caminha para frente, e quem caminha para frente com o bem de todos encontrará sempre o melhor. Então todo aquele que luta para o bem coletivo, ele vai estar sempre sentindo-se melhor. Não espere viver sem problemas, de vez que problemas são ingredientes de evolução necessários ao caminho de todos. Nós necessitamos ainda desses problemas, porque através deles vamos adquirindo experiências. Antes os próprios erros, não descambe para o desculpismo, e sim enfrente as consequências deles, a fim de retificar-se, como quem aproveita pedras para a construção mais sólida. Meus amados ouvintes, eu já vivi uma experiência dura, mas eu mereci certamente. Não estou dizendo que fui injustiçado, porque não há injustiça. Então, eu assumi de imediato a minha responsabilidade. A outra pessoa não. E isso gerou consequências graves. Mas eu fiquei com a minha consciência tranquila. Admiti que errei imediatamente. Eu fiquei liberto. E ela ficou presa por muito tempo. Aquele desculpismo que não resolve. A cada dia você vai contar uma nova história, inventar outras coisas e não funciona. Então é melhor assumir a verdade. Olha, errei, é natural, peça perdão, não erre mais, não é? E siga o seu caminho, para não ficar preso, senão você coloca uma algema
Não perca tempo e serenidade perante as prováveis decepções da estrada, porquanto aqueles que supõem decepcionar-nos estão decepcionando a si mesmo. Todo agressor, ele é um doente, e ele está agredindo a si próprio, até mesmo antes de te agredir, porque ele está trazendo um mal tão grande para o seu íntimo, né? Um desequilíbrio monstruoso, que está ali modificando as células, fazendo mal às suas vísceras. Reflita sempre antes de agir, a fim de que seus atos sejam conscientizados. Não exija a perfeição nos outros e nem mesmo em você, mas procure melhorar-se quanto possível. Olha, se nós somos imperfeitos, como queremos que os outros sejam? É comum isso, né? Principalmente um casal, o esposo ou a esposa, né? Quer que o outro seja como ele, mas somos diferentes. Aí começa a exigir perfeição demais de uma pessoa e acaba o relacionamento indo ao fim. Simplifique seus hábitos. Experimente humildade e silêncio toda vez que a violência ou a irritação apareçam em sua área. Comunique seus obstáculos apenas aos corações amigos que se mostrem capazes de auxiliar em seu benefício com discrição e bondade. Não saia por aí falando dos seus problemas pessoais, íntimos, eles são seus. Se tiver que compartilhar porque a dor está muito grande, procure realmente uma pessoa de muita confiança sua. Mas não saia falando dos seus problemas, porque você vai ficar simplesmente exposto, e isso vai te trazer consequências graves, como aqueles testemunhos de algumas congregações religiosas. A pessoa vai lá na frente para dar testemunho da sua vida pessoal. Isso não me interessa, não interessa a ninguém, é você e Deus. Tem que dar testemunho para homens. Homens não precisam saber dos seus problemas. Diante dos próprios conflitos, não tente beber ou dopar-se buscando fugir da própria mente, porque de toda ausência indébita você voltará aos estragos ou necessidades que haja criado no mundo íntimo a fim de saná-las. São aquelas válvulas de escape, né? A pessoa ou se embriaga ou se droga exatamente para sair do conflito que ele vivencia. Não adianta nada, que ele vai voltar pior, porque no outro dia ele vai amanhecer com ressaca ou com enxaqueca, assim, enfim, com o corpo bem debilitado, continua com os mesmos problemas. Lembre-se de que você é um espírito eterno, e se você dispõe de paz na consciência, estará sempre inatingível a qualquer injúria ou perturbação. Portanto, aqueles espíritos elevados, né, que a gente sempre comenta aqui, não se importavam quando eram agredidos. Olhava para aquela criatura, via nele um ser infantil, né? Uma pessoa que precisa muito mais de prece, de discussões naquele momento, não é mesmo? O próprio Jesus disse à cruz: Pai, perdoai-vos, porque eles não sabem o que fazem. Os homens não são maus, são ignorantes. Palavras do próprio Cristo. Se crês em Deus, por mais te ameacem os anúncios do pessimismo com relação a prováveis calamidades futuras, conservarás o coração tranquilo, na convicção de que a sabedoria divina sustenta e sustentará o equilíbrio da vida, acima de toda perturbação. Se crês em Deus, em lugar nenhum experimentarás solidão ou tristeza, porque te observarás em ligação constante com todo o universo, reconhecendo que laços de amor e de esperança te identificam com todas as criaturas. Se crês em Deus, nunca te perderás no labirinto da revolta ou da desesperação ante golpes e injúrias que te projetem na estrada, porquanto interpretarás ofensores e delinquentes na condição de infelizes, muito mais necessitados de bondade e proteção que de fel e censura. Se crês em Deus, jornadearás na terra sem adversários, de vez que, por mais se multipliquem na senda aqueles que te agridam ou menosprezem, aceitarás inimigos e opositores à conta de irmãos nossos, situados em diferentes pontos de vista. Se crês em Deus, jamais te faltarão confiança e trabalho, porque te erguerás cada dia na certeza de que dispões da bendita oportunidade de comunicação com os outros, desfrutando o privilégio incessante de auxiliar e abençoar, entender e servir.
Se crês em Deus, caminharás sem aflição e sem medo nas trilhas do mundo, por maiores surjam perigos e riscos a te obscurecerem a estrada, porquanto, ainda mesmo à frente da morte, reconhecerás que permaneces com Deus, tanto quanto Deus está sempre contigo, além de provações e sombras, limitações e mudanças, em plenitude de vida eterna. Muita gente indaga com inquietação sobre a maneira justa de se aplicar o ensinamento de Jesus no que tange ao amor pelos inimigos. Aquele companheiro ter-nos-á ferido, impondo-nos prejuízos graves, outros nos deixado o espírito em chaga aberta a golpes de ingratidão. De que modo expressar-lhes amor segundo os princípios do Evangelho? Urge, porém, observar que Jesus nos pede amor pelos adversários, mas não nos recomenda aceitar ou amar aquilo que eles fazem. Determinada pessoa agiu contra nós e claramente não lhe aplaudiremos as diretrizes. No entanto, ser-nos-á possível acolhê-la no clima da fraternidade, compreendendo-lhe a posição de criatura que haverá adquirido com isso pesada carga de lutas íntimas, a detrimento de si própria. Podemos, além disso, amar perfeitamente os que erram contra nós, entendendo que as falhas deles hoje serão talvez nossas amanhã, atentos que devemos estar às qualidades falíveis de nossa condição. Por símile, imaginemos o enfermo e a enfermidade. Deixaremos de amar os nossos doentes porque estejam doentes? E quando falamos em amar os doentes, estaremos ensinando o amor pelas enfermidades? Amar os adversários será respeitar-lhes os pontos de vista e abençoá-los sempre que tomem caminhos diferentes dos nossos. E toda vez que tombem conscientemente nas trevas de espírito, recordemos o próprio Cristo e entregamo-los a Deus, rogando para eles paz e misericórdia, porque realmente não sabem o que fazem. Conta-se que Jesus, após haver lançado a parábola do bom samaritano, entraram os apóstolos no exame da conduta dos personagens da narrativa. E porque traçassem fulminativas reprovações em torno de alguns deles, o Cristo prosseguiu no ensinamento para lá do contato público. Em verdade, acentuou o mestre, referindo-nos ao próximo ante as indagações do doutor da lei à frente do povo, a lição de misericórdia tem raízes profundas. Quem passasse irradiando amor na estrada onde o viajante generoso testemunhou a solidariedade, encontraria mais amplos motivos para compreender e auxiliar. Além do homem ferido e arrojado ao pó, claramente necessitado de socorro, teria cuidado de apiedar-se do sacerdote e do levita, mergulhados na obsessão do egoísmo e carecentes de compaixão. Simpatizar-se-ia com o hoteleiro, endereçando-lhe pensamentos de bondade que o sustentassem no exercício da profissão. Compadecer-se-ia dos malfeitores, orando por eles, a fim de que se refizessem perante as leis da vida e, tanto quanto possível, ampararia a vítima dos ladrões, estendendo igualmente mãos operosas e amigas ao samaritano da caridade, para que se lhe não esmorecessem as energias nas tarefas do bem. E diante dos companheiros surpreendidos, o mestre rematou: para Deus, todos somos filhos abençoados e eternos, mas, enquanto a misericórdia não se nos fixar nos domínios do coração, em verdade, não teremos atingido o caminho da paz e o reino do amor. Trabalho será sempre o prodígio da vida, criando reconforto e progresso, alegria e renovação. Se a dificuldade te visita, elege nele o apoio em que te escores e surpreenderás para logo a precisa libertação. Quando a névoa da tristeza te envolva em melancolia, procura nele o clima a que te acolhas e observar-te-ás sob novo clarão de encorajamento e esperança.
Ante a mágoa que te busque à vista de ofensas com que absolutamente não contavas, utiliza-o por remédio salutar e obterás em tempo breve a bênção da compreensão e a tranquilidade do esquecimento. Debaixo da preterição que te fira, refugia-te nele e recuperarás sem demora o lugar a que o mérito te designa. À frente de injúrias que te amarfanham o coração, insiste nele, e com as bênçãos das horas ouvidarás escárnio e perseguição, colocando-te no rumo certo da verdadeira felicidade. Perante a dor dos próprios erros cometidos, persevera com ele no cotidiano, e a breve espaço granjearás serenidade e restauração. Nos momentos claros da senda, trabalha, entesourarás mais luz no caminho. Nos instantes escuros, trabalha e dissolverás qualquer sombra, desvelando a estrada que o Senhor te deu a brilhar. Tudo que o homem possui de útil e belo, grande e sublime, se deve ao trabalho com que se lhe engrandece a presença no mundo. Haja, pois, o que houver, amplie-se obstáculos, agigantem-se problemas, intensifiquem-se lutas ou se agravem provações. Trabalha sempre no bem de todos, porque trabalhando na seara do bem, podes conservar a certeza de que Deus te sustentará. Referes-te aos mundos superiores do espaço cósmico, qual se a Terra não estivesse localizada nos céus, e pensas nos espíritos angélicos, a afeição de inatingíveis ministros do Eterno, mensageiros de forças prodigiosas que jamais alcançarás. Entretanto, guardas contigo a mesma condição de imortalidade, tocada de dons sublimes, que podes claramente desenvolver ao infinito. Por essa razão, convém saibas que, por muito extensas se te façam as necessidades e as lágrimas, carregas contigo o mais alto poder da vida. Não creias nele tão somente os sábios e os justos, os santos e os heróis. Por mais ínfima se te mostre a situação, ei-lo contigo por marca de tua origem celeste, mesmo que estejas atravessando rudes e escabrosos caminhos de cinza e pranto, para que te soergas de quedas clamorosas, exibindo sinais de poeira e fel, ninguém te pode subtrair essa herança do Criador, de cujo hálito nasceste. Detém-se a pensar nisto e nunca esmoreças. Ainda que os imperativos da experiência humana te hajam arrojado de luminosas eminiscências do serviço aos degraus mais obscuros do recomeço, mergulha o próprio coração nas fontes da esperança e rejubila-te, porque Deus te dotou com o divino privilégio de trabalhar e de auxiliar. Muito bem, Adilson, bem explicado. No programa de amanhã nós vamos falar sobre as duas tristezas. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Chaga da humanidade. Conta-se que certa vez um adestrado catador de caranguejos executava sua tarefa num mangue quando alguns turistas pararam para observar o seu trabalho. Era um esforço grande que realizava o homem todo enlameado. O que perceberam os observadores é que o catador tinha 2 baldes, um com tampa e outro sem tampa. A cada caranguejo que pegava em suas mãos examinava e concluía: este é bom, e colocava no balde com tampa, ou este é ruim, e colocava no balde sem tampa. Depois de um determinado período, um dos turistas não aguentou a curiosidade e perguntou ao catador de caranguejos por que ele realizava aquela divisão em baldes diferentes, algo que absolutamente ele não conseguia entender. O trabalhador não se fez de rogado e foi explicando: é simples, muito simples. Coloco no balde com tampa os caranguejos bons, para eles não fugirem, pois eles têm condições de retornar ao seu local de origem, seu próprio mundo. Mas os caranguejos ruins não precisam de tampa. São uns egoístas. Quando um deles tenta fugir, sair do balde, os outros se agarram nele e o puxam para baixo. Por isso, com eles não preciso me preocupar. Por vezes, em nossas ações, nos comportamos de forma semelhante aos pequenos animais da história.
é quando nos deixamos dominar pelo egoísmo, essa chaga da humanidade que deve desaparecer da Terra, pois que compromete o progresso. O egoísmo é filho do orgulho e é causador de muitos males. É a negação da caridade e somente tem contribuído para tornar os homens infelizes. Graças ao egoísmo, o homem tem vivido muito mais para sua própria satisfação do que para o interesse dos demais. Nas relações conjugais, mais de uma vez surgem questiúnculas porque cada um deseja que o outro ceda, renuncie em seu favor. Por egoísmo, a esposa não admite ao marido a continuidade de estudos avançados que lhe exigiriam algumas horas a mais fora do lar por determinado período. Por egoísmo, o marido cria obstáculos a voos mais altos da esposa, pois a deseja para si em todos os momentos. Em nome do egoísmo, irmãos entram em disputas judiciais pela posse de bens perecíveis, destruindo-se mutuamente e infelicitando os pais desencarnados. Por egoísmo, obras de arte permanecem ocultas a muitos olhos, segregadas em salas fechadas e exclusivas. Por egoísmo, nos fechamos, impedindo-nos de progredir. Por causa dele, erguemos altos muros ao nosso redor. Cerramos as portas do coração e as janelas da alma, não desejando que outros desfrutem da beleza dos nossos jardins ou das riquezas de nossa intimidade. Quando os ventos do egoísmo soprarem débeis ou fortes nas veredas das nossas vidas, preservemo-nos da sua ação destruidora, recordando que efêmera é a passagem pela terra. Que os únicos bens que realmente nos beneficiarão são os do Espírito, frutos da ação generosa, da divisão e distribuição do que temos à farta. Bens materiais, inteligência, tempo, amor. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Meus queridos e amados irmãos em Cristo, o que mais importa na vida é acreditar, porque quando achamos que é possível, está perto, pois tudo acaba por se realizar. Isso acontece quando nós entramos no estágio de tranquilidade. É fundamental correr atrás dos nossos sonhos, porque a vida sem projetos ou objetivos é uma vida sem sentido. Lute, sonhe e mantenha sempre a esperança. Só assim você conseguirá ser um pouco mais feliz neste mundo de provas e expiações. Vamos ser solidários para não sermos solitários. E, acima de tudo, não esquecendo jamais de seguirmos sempre a orientação do meio Rabi da Galileia. Que ele nos abençoe. Muita paz a todos. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas? Mais uma vez, Pedrosa, muito feliz por estar participando mais uma vez do nosso programa O Espiritismo está no ar. Estaremos juntos em outras oportunidades, se assim Jesus nos permitir. Obrigado a todos pela companhia, tenham todos uma boa noite, que Jesus nos abençoe. Boa noite para você, Adilson, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte, de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus tem.
Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens e luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos